Atenção ao toque de 5 segundos. Patrocinadores. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não tenho a menor ideia da hora que você está assistindo este podcast. Podcast, eu adoro quando ele faz isso. E hoje estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui reunidos. Amém. E tu bota daí depois um reverb, assim, nesse momento, assim. Então tá bom, eu quero apresentar pra vocês, ó. Hoje vocês estão vendo a minha orelha aqui, ó. Estão do outro lado da vida, Ghost. E estão olhando esses dois queridos aqui na minha frente, né? E eu quero apresentar pra vocês, então, mais uma vez, o nosso querido amigo Rodrigo Fiorini, líder de torcida, organizador de eventos. Cara, tu não gostou dessa história de líder de torcida, né? Não, cara, sabe, amanhã é outro dia, né? Eu vou te apresentar assim, cara. Trazer ele com os pompons pra próxima vez. Isso, Me entendeu? Fazer uma chuquinha assim. Onde? Essas são as bailarinas, né? E do outro lado aqui, a Letícia Berlese Cal. Tu olha pra lá. Tá, vou lá. É, mas se tu estiver olhando pra lá, o Fiorino depois na edição botar essa câmera aqui, não faz diferença. Tá? Tu pode olhar pra cá também. E também mais uma participação espectral, vamos dizer assim, para não chamar de especial, a Aline, que tá lá na outra sala, de vez em quando ela fala, né? E aí a gente escuta alguma coisa, uma voz que vem do além, tá? Pode ser que a Aline chegue na porta aqui e dê um oi em algum momento, né? Dá tiro gato aqui do meio também. Dá tiro gato, esse tipo de coisa, né? Caraca, essa bagunça aí. Bueno, então é isso, gente. Estamos aqui de novo com o Mate com Hipnose. Aliás, o mate que tá aqui, ó, né? Que mate bem lindo, tio. Pra quem não conhece, é o chimarrão aqui do Rio Grande do Sul. Sei lá pra onde tá indo esse vídeo. Com certeza. Pra quem conhece, continua sendo o chimarrão aqui do Rio Grande do Sul, né? Faz parte do podcast. E isso é muito legal porque no nosso podcast, né? Como diria. Agora eu vou tomar um. Tu já tomou 3, quem sabe tu me passa um, pelo bom. amor de Deus, que isso é mate com hipnose, não é monopólio com mate. E aí, Rafa, quais foram os feedbacks do primeiro? Cara, podcast? eu recebi um feedback muito legal, que eu gostei, assim, que foi, diga-se de passagem, desta criatura aqui, tá? Que ela disse a seguinte frase: foi bem legal, porque eu nunca ia ficar 40 minutos assistindo um troço que eu não gostasse. Eu não tenho saco pra assistir vídeo, nem de tipo 30 segundos. Teoricamente, nem na prática. Olha, se tu dissesse que tem saco, eu ia achar meio estranho, né? Porque, pra quem não sabe, a Letícia é minha excelentíssima noiva. Possível patrocinadora dos próximos programas. Possível patrocinadora. E é a pessoa que está carregando na sua pança gigante a nossa querida Atena, né? Que logo mais estará aqui participando do podcast também. O que é que tu carrega na pança aí, Rafa? Pois olha, eu aqui tenho bebê. Banho e bosta. O que isso tem a ver com hipnose? Se você pode imaginar, você pode usar. Bom, o que tem a ver com hipnose eu não sei, tia, mas uma coisa que eu acho que faz todo sentido é explicar para as pessoas, né? Afinal, qual é o propósito disso daqui, por que a gente está falando, porque não assistiu o primeiro, né? Também. Exato, eu acredito que assim, ó, tem muito conteúdo e muito conteúdo de valor no YouTube, na internet, podcasts. Inclusive existe um podcast que chama Hipnocast, que eu achei muito legal, era o nome que eu queria para esse aqui, mas já existe, então muito bom. Só que o que eu acho de mais interessante, todos esses podcasts têm um compromisso com o conteúdo, tá? Ok. Mas eles não têm um compromisso com a leveza, com o humor, com a diversão. E esse é um compromisso que a gente tem, não porque a gente queira, mas porque eu acho que é praticamente impossível não ficar chato também, juntar esta gente aqui sem que tenha esse quê de humor, né? Perfeito. Eu gostei do primeiro. Gostou? Eu também. Eu vou te dizer que eu assisti 7 vezes por aquele dia, negócio. né? Oi? Por dia, né? Eu tenho uma característica assim, ó, que sempre que eu faço alguma coisa e eu normalmente gosto do que eu faço, por isso que eu faço,
que eu gosto. Então eu começo a olhar aquilo, a ver, a rever, assistir. Cara, os vídeos de depoimento dos meus clientes, eu assisto assim, ó, depois de editar. Bom, tu sabe como é uma edição, né? Sim. Durante a edição, tu passa pra frente, pra trás umas 78 vezes. Depois que tu assiste, tu quer editar de novo. E aí, a edição nunca termina, né? Ela entrega, não termina. E depois que eu termino uma edição, eu ainda assisto mais umas 10 vezes. Não, mais umas 78 de novo. Bom, tá tudo certo. Ficaram alguns assuntos do primeiro, você lembra que nós ficamos de comentar? Cara, lembro sim. Que Tem um assunto muito legal. Eu acho que foi o primeiro até assunto que eu disse que a gente deveria falar aqui. O primeiro assunto, na verdade, foi esse aqui, né? O PIN. Atenção, ouvintes. Ao toque de 5 segundos. Eu não vou dar mais PIN, é só isso. Som? Tá bom. Esse vai por 10 segundos, assim. Tipo. Na verdade, esse PIN, inclusive a gente podia medir depois, ele fica por quase 15 segundos pinzendo aí, e esse é um dos objetivos, né, do propósito do PIN, se tu quiser. Dependendo da situação, a gente vai escurecendo e some, apaga. Lembra que eu tinha te dito que nós tinha que encontrar uma forma... Não, é só pra tu botar aí. Lembra que eu tinha dito que nós tinha que encontrar uma forma de acabar com esse negócio? Do PIN? O podcast. A gente ficou 40 pois minutos tentando descobrir como terminar. Tá aí, ó. Só dizer tchau. Não. Na hora que é pra acabar é o PIN. Agora a gente pinzeia e aí faz um... E fica mais 15 segundos falando. Não, tem que ficar em silêncio. Meditando. Não. Bom, mas vamos adiante, né? Vamos falar de hipnose, que nós já estamos com quase 10 minutos aí. Não Tô vendo. Uma hipnose no negócio, né? Vamos lá, pessoal, coloque as mãos pra frente. Não, mentira. Contrata o microfone. Não, vamos fazer street aqui com a galera. Mas uma das coisas que acho que foi a primeira dúvida, né, que surgiu, o que é o raio da hipnose? O que é hipnose e o que não é hipnose? Então, eu queria perguntar, assim como eu perguntei pra ti, eu queria perguntar pra Letícia agora aqui. Eu acho que isso vai se tornar uma tradição com todos os nossos convidados aqui. Você é o convidado colado, mas tem os convidados descolados, né? Que a Letícia é a nossa representante descolada hoje, né? E pode ser sorte, pode ser azar. Mas eu pergunto pra todo mundo que vem aqui, como foi a tua primeira experiência com hipnose? Como foi sua primeira vez? Eu prefiro não comentar. Sobre a hipnose pode comentar, tá? Eu acho Qual foi a que minha primeira vez com hipnose que eu não lembro? enquanto ela pensa, som de grilo. Tá. Não, eu lembro a primeira vez com a hipnoterapia. Daí. Ok, pode ser. Foi a vez? É que na verdade, se tu for analisar que foi hipnose, eu pratico hipnose, toda a hipnose desde que eu nasci. Então, Ok. quando eu fazia imaginar coisinhas para brincar, mas enfim. Pois é. Isso pode ser uma boa forma da gente falar sobre isso, né? Porque muita gente pode estar em dúvida de mas como é que foi? Eu nunca fui hipnotizado. Mentira! Você tem telefone celular? Já leu algum livro alguma vez? E como sempre ele tá aqui, né? Esse é o... Segredos da Mente Milionária? Esse tava o aí. cabeceira, ele tá aqui, ele tá no meu carro, ele tá em tudo que é lado, né? Não tem como a gente falar de mate com hipnose sem ser milionário, né, tio? Hipnose na infância. Isso é legal. Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Então já vou te responder. Tá bom. Hipnose na infância. Existe uma tecnologia incrível que diversas pessoas até já usaram, que chama Sleep Talk. Sleep Talk. Que é basicamente mães e pais aí já devem ter feito sem ter a menor ideia de saber que isso é hipnose. O que é isso? No período de permanose, ou seja, no período que antecede o sono profundo, ou no período que acontece após uma hipnose, por exemplo, é aquele momento que a gente tá meio lesado, sabe? Não sei se tu já teve uma experiência como essa, mas quando tu acorda no meio da noite e aí tu pisa meio em falso e dá com a cara na parede, alguma coisa assim, quando a gente fica meio mongo, sabe? Esse período a gente pode chamar de permanose. Permanose. Né? Permanose. E muitos pais utilizam esse período dos filhos, por exemplo, para fazer afirmações positivas. Ou seja, logo após a criança ter dormido,
você pode ir lá e dar sugestões positivas para essa criança no ouvidinho dela, ali falando sobre coisas que você gostaria. Por exemplo, alguns pais falam sobre não fazer xixi na cama. Isso acontece. Mas e antes de ter dormido, que os pais tocavam terror nas crianças? Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito legal. Uma vez eu fui numa loja de variedades. Depois eu explico tocar terror. Ótimo. Eu fui numa loja de variedades e tinha um incensário. Sabe aquele negócio de colocar incenso? Sim, lindo, sim. assim. E tinha uma mensagem que pra mim me marcou profundamente. Nessa mensagem dizia assim, ó: não adianta meditar 1 hora por dia e ser um filho da puta nas outras 23. Isso estava escrito no... Tava. Mas era um baita de um... Era um incensário daqueles incensos de jardim, sabe assim? Não, mentira. Não, mas é que era... Aquilo me fez uma diferença na minha vida, sabe? Porque tem muita gente, né? Por exemplo, pessoas que são religiosas. Eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Aí tem a primeira oportunidade de ver um cachorro ali na rua, chuta o cachorro. Sabe, pô... Não age de acordo com aquilo que pratica. Congruência. Eu acho que isso é a base de qualquer comportamento. É que nem eu chegar pra ti aqui e vou falar, por exemplo, eu sou mestre em hipnoterapia, sou professor de hipnose. E aí, Rafael, tu já foi hipnotizado? Não, ninguém consegue me hipnotizar. Oi? Onde está a congruência? Sim. Então eu acho que são coisas que tem a ver. Então assim, ó, o que eu acho que é importante do Sleep Talk, que é uma técnica muito útil, você utilizar ela. Agora, a gente não pode usar só isso, né? Pra quem nunca ouviu falar, o que é exatamente? É você, logo depois que a criança dorme, o adolescente dorme, você chega no ouvido e começa a dar sugestões de cunho positivo. Como, por exemplo... Aí o João lá perguntou, mas você tá dormindo, vai ouvir o quê? Aí é que tá... Esse é o estado de hipermanose. Porque quando você está em hipermanose, você ainda não desligou todos os teus canais. E na realidade, a gente não desliga, salvo num Ninguém sono... morre quando tá dormindo. Pois salvo num sono muito profundo, a gente continua mantendo as percepções, senão, afinal, se, por exemplo, explodisse uma bomba do lado da tua casa, tu ia ficar dormindo. Tem gente que dorme que nem pedra, né? Minha casa foi destelhada e eu fiquei dormindo. Como a Letícia, por exemplo. Ela acordou quando as pessoas começaram a correr do lado dela com meio palmo d'água dentro de casa, né? Mas na normalidade a gente... Mas mesmo assim ela estava viva. O sistema estava funcionando, o sangue estava correndo, o coração estava batendo. Ou tava, pelo menos, Vamos eu acho. esperar que sim, né? Não, gente, eu sou só um espectro aqui na vida de vocês. Não, o espectro é a Aline, inclusive que não falou mais nada lá, né? Eu fiz a propaganda do espectro e ela ficou quieta. Tá hipnotizada no celular. Só os inteligentes conseguem ouvir. Então, Fiorini, a ideia é fazer essas afirmações, como por exemplo, você é uma pessoa vitoriosa, você consegue, você é inteligente, enfim. E aí já se abre a questão daquela hipnose guiada. Meditação guiada. Né? Meditação guiada, porque a gente sabe que não é. O que é? Tem aqueles áudios que a gente coloca pra dormir. Eu uso muito e acho muito bacana. Sim. Né? Tá desligando ali e fica aquelas Exato. sugestões positivas. E aí tem uma coisa que eu acho bem legal de chamar a atenção, que é, por exemplo, tem gente, eu sempre que encontro alguém que faz isso, eu busco orientar. Mas tem gente que faz isso, ouvia Não, calma o coração. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Sim, tá, então é uma sugestão que também está entrando. Tiro. Exato. Traição. Briga. Novela mexicana. Loucuragem. Usurpadora. Tu não pode falar essas coisas assim. Nós vamos ter que pagar royalties pra seja lá quem foi que fez esse negócio. Esquecido, mate. Pois é, mas e aí já entra outra questão, Rafa, que tu nem acabou esse assunto ainda. A questão das pessoas que vivem na negatividade com pensamentos ruins e se retroalimentando com coisas ruins. Vai parar onde? Eu gosto muito de uma frase, acho que é o Felipe que me falou isso a primeira vez que eu ouvi, que é: se você pensa em doença, vive doença, enxerga doença, fala sobre doença, te foca em doença, doença está em todos os parâmetros da tua vida, o vizinho, o primo, seja lá quem for, tá doente, tu quer o quê? Exatamente. Na tua vida? Saúde?
E sem muito esforço, a gente já tem 60 mil pensamentos por dia. 95% repetidos, 85% negativos. Nossa senhora! E aí, faz o quê? Eu acho legal de lembrar que a função do nosso cérebro não é nos trazer o sucesso, né? Proteger. A função do nosso cérebro é manter a gente vivo. É sobreviver. Então, se tu não tem essa compreensão, essa capacidade disso, tu acaba, sei lá, entrando em parafuso, dá um problema aí, porque, né? Aí muita gente passa a vida inteira sem entender e tá tudo bem. Por isso que tem oportunidade de assistir esse podcast. O podcast aqui serve pra essa gente também, Ô, né? tio Rafa, Bueno, eu tava falando de tocar terror nas crianças pra dormir, aquelas musiquinhas, sabe? Na nenê, Ai, da que a Cuca Cuca vem pegar. Quem é que vai dormir se a Cuca vem pegar? não sei, depende de quem é a Cuca. Eu tava pensando A assim, minha ó. mãe era tipo, vai dormir ou o velho do saco vai vir te pegar. O velho do saco? Nossa, eu tinha tocando acho que terror? 8, 9 anos, eu fugi de um vizinho. Porque eu achava, Sim. ele catava latinha, era o senhor, eu achava que ele era o velho do saco. Eu via ele catava. Era um velho, tinha um saco. Nossa, Tava desenhado. Coitado, gente. Eu não sei se ele tá vivo ainda, mas eu vou ter que pedir desculpa pra ele um dia sobre. Peça perdão pelo podcast. Perdão pelo podcast. Não, criatura, mas que gente bem literal. Foca. Bueno. Então, Hipnose, literal. barbaridade, só falta vocês largar um durma. Eu dou uma cabeçada no computador aqui, não vai dar certo o negócio. Bueno, mas seguindo adiante então, gente, eu acho que assim, ó, a gente é responsável por entender que todas as sugestões que a gente dá, e principalmente as autossugestões, elas têm um peso. Só que aí entra uma coisa que eu acho muito legal de trazer, da gente lembrar, é a questão da autoridade. Eu não sei se vocês lembram isso, nós falamos na semana passada, mas para que exista a hipnose, é necessário que exista uma autoridade. Só que aí eu quero criar uma situação na mente de vocês. Para uma criança, quem é a maior autoridade? Pai, mãe? Creio que o pai e mãe, sim. Salvo representantes de pai e mãe, se não necessariamente eles em si, mas um avô, um tutor, alguém que tenha aquela percepção de autoridade. E aí você pega essa pessoa, e essa pessoa que tem autoridade 10/10 fala sobre isso. Vem lá e diz que a Cuca vem pegar. Ou essa pessoa fala um outro problema que a gente tem muito na sociedade hoje. Ela diz assim, ó: Rodrigo, vai lavar as mãos que tu pegou dinheiro, e dinheiro é Sujo. E aí a pessoa fica com qual sugestão? Gente, entenda, não é por mal, não é por mal. Mas pega hoje uma nota de 2 pila, dobra e engole, vê se tu vai morrer. Provavelmente não. Salvo se tu tem alguma disfunção ou a tua biota estomacal é muito ruim. Mas não, você não vai morrer. Então, se o dinheiro, de certa forma, é tão sujo quanto essa superfície. Isso cria raízes que vai para a vida inteira depois. Exatamente. E aí a gente começa a ver problemas crônicos. Eu atendo dentro da clínica problemas crônicos de pessoas que eu não consigo progredir, eu ganho dinheiro e gasto. Mentalidade. Tudo começa onde? Meu mundo interior cria meu mundo exterior. Só que é uma programação que dinheiro é ruim, é sujo, mesmo que hoje queira mudar isso, acaba criando obstáculos que fazem perder o dinheiro, gastar o dinheiro assim. E dinheiro é só uma parte do processo. Eu gosto de falar bastante Sim. dinheiro, porque assim, ó, quem é que não gosta de ter dinheiro a nível consciente? Porque a nível subconsciente, um monte de gente não gosta de ter dinheiro. Que são aquelas pessoas que acreditam, por exemplo, que os ricos são ruins, os ricos são corruptos. Os ricos tiveram que lograr alguém para ser rico. Ou para alguém ganhar, alguém tem que perder. Se for rico vai ter que gastar demais. Cara, tem gente que tá preocupado com imposto de renda. Eu vou te dizer assim, o meu sonho é que eu pague 1 milhão de imposto de renda. Exatamente. Sabe? Imposto é roubo, como vários amigos meus falam. Concordo, mas dentro dessa nossa realidade aqui, o imposto existe, a gente tem que pagar. Quanto mais eu ganho, mais eu pago. Ótimo, o que eu mais quero é pagar imposto, tá? E que me caia os dentes se não for assim.
raízes, né, que foram colocadas lá na infância e que vem a vida inteira. E aí a gente começa a refletir sobre algumas outras coisas, né? Como o exemplo que a Letícia falou, do pai e da mãe falando alguma coisa, musiquinha, como você colocou. E aí a gente vamos piorar um pouco o negócio, vamos pra escola. A gente sabe que o nosso, vamos dizer assim, a nossa compreensão, o nosso caráter, o nosso fator crítico, falando em uma expressão bem de hipnose, né? O que é fator crítico? O fator crítico da mente consciente é como se fosse uma barreira entre a nossa mente consciente, ou seja, o nosso julgador, analista, técnico, e o nosso subconsciente, ou seja, a nossa mente emocional. E o fator crítico, ele só tá bem formado quando a gente já é quase adulto. Então a gente acredita que ali entre de 7 a 10 anos a gente começa a desenvolver o nosso consciente, ou seja, a gente começa a ter ideias críticas sobre o que está sendo dito para nós. Antes disso, tudo subconsciente, tudo vai gravando, direto. Vai entrando no HD lá, exato, como vai arquivos. Sendo gravado e principalmente gravado como raiz, né? Sim. Gravado como valores de caráter. Ruins ou bons, e normalmente ruins. E aí tu começa a ver, por exemplo, pessoas que receberam essas sugestões na escola. Começa a ver pessoas que receberam essas sugestões de uma babá ou de uma pessoa que trabalha junto, ou sei lá, da avó, do primo, da tia, seja lá quem for. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, provavelmente a minha avó vai assistir esse podcast e eu digo, já falei pra ela, eu sou traumatizado de fábrica porque a minha avó dizia assim, ó, Rafael, tu tem que dar o exemplo. E aí tu imagina, eu fui primo, sei lá, com 10, 12, sei, não me lembro agora diretamente quantos anos eu e o Arthur temos de diferença? O Arthur é um ano mais novo que eu, ele tá com 25, 26. Então deu o quê? Nem 10 anos. Tinha 7, 8 anos. O Arthur é meu primo irmão mais velho, né? Então a gente teve uma convivência na infância muito próxima. E é muito engraçado porque assim, ó, imagina para uma criança de 8, 9 anos ter o peso de ter que dar o exemplo, sabe? Então isso é uma característica minha e eu sempre fui muito preocupado com isso, e hoje, sabendo tudo mais o que a gente faz, né? Como é que funciona, a autoridade e tudo mais, eu percebo que realmente é muito importante a questão do exemplo, né? Tanto que tem algumas metodologias que falam até, né, que eu não consigo ouvir o que tu tá me dizendo porque teus atos estão gritando mais alto. Mais altos. Seus exemplos falam mais que 1000 palavras. É isso aí. Mas, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa nova, vamos falar sobre a nova TechPix. Não, isso não. Tá? Mas... TechPix nova aqui. E a questão das crianças, a hipnose, como foi citada antes, elas vivem no mundo hipnótico mesmo? Brincando com personagens, enxergando amiguinhos. Tem um filósofo que diz, né, que hipnose é foco mais imaginação. Não, e tu consegue ver isso que o Rodrigo falou de viver nesse mundo, cara. É incrível, né? É mágico. Tanto que, por exemplo, dentro do método Sinapse, uma das coisas que a gente faz é trazer as pessoas de volta para esse mundo, né? Fazer com que as pessoas possam novamente sonhar, possam viver, possam brincar, possam inventar, sabe? Chorar, rir, ficar colado. Gatinhar. E levantar supino. Miar. E miar, e bater palma. Também. Gritar aleluia. Falar aleluia. E falar gatês e um monte de coisa. Então, Caraca, tem gente que tá assim, tão louco. O que tá falando? Né? Mas tudo bem. Só pode, né? Se descobriu. Já fica. Oferecimento Pandora Desenvolvimento Humano. Sim. WhatsApp. Podcast. Dá o WhatsApp, mulher! Tu não tá entendendo? Depois eu mando o boleto. Que beleza. Bom, mas então, gente, nós falamos um pouquinho. Tio Rafa! Meu Deus. Dá pra mim ver Pokémon gigante? Surgiu outro. Esse eu não conhecia. O Guilherme que tinha um dragão. Um dragão também, né? Cara, ele tinha o dragão, o Pocan. Cada vez que... Tinha até nome. Tinha... Dragão de estimação. Sim, tirava foto com o Pocan. O Pocan crescia, comia bergamota, era a comida preferida dele. Inclusive a gente já falou sobre
essa história de mente mais fraca e mais forte no primeiro vídeo. Então assista lá se você não tá entendendo nada. Talvez não vai entender igual, mas vale a pena. Não, mas nós temos um compromisso de fazer as pessoas não entender nada até o 15º, né? Lembra? Tá bom. Tu falaste sobre isso. Então tá tudo certo. Gente, vamos lá. Então vamos ler as perguntas que o pessoal deixou lá da última vez. Pode ler as perguntas? Me passa elas que eu leio. Eu tô procurando. Não, essa é uma brincadeira. Eu quero aproveitar aqui para convidar, né? Você tá assistindo aí já quase meia hora aí. Deixa essa pergunta ao vivo. Deixa essa pergunta aí. Entra lá no YouTube. A gente vai deixar o link da postagem do YouTube em todos os canais para que você possa ter acesso a isso e interagir com a gente, né? Porque, afinal, o podcast é nada melhor do que um canal para que a gente possa ter essa troca, né? Que a gente e manda dúvidas, seja lá quais foram, né? Pode ser mais absurda, porque já de absurdo já basta, nós aqui conversando. Mas tá tudo certo. Letícia, fale-me mais um pouco sobre as suas experiências com a hipnose. Eu sei que eu ouvi dizer que você tem uma formação em estética e cosmética. Tu ouviu dizer? Ouvi dizer. Inclusive fui contigo buscar o diploma 7 anos depois de formada. Faz 5 que eu tô formada. Não, eu só peguei o diploma 3 anos depois de formada. Ou 4. E aí ouvi dizer também, o cara tem que ficar cutucando as pessoas, mas tá tudo certo. Ouvi dizer também que tu usou esse negócio pra hipnotizar as pessoas, pra fazer sobrancelha e usou em ti mesmo. Conte-me mais sobre isso. Não tô entendendo o que ele tá falando. Mas então, pra quem não sabe, eu sou formada em estética e cosmética. Tá, e pra quem sabe? Também tô sabendo novo, só pra lembrar. E como eu trabalhava com micropigmentação de sobrancelhas, que é como se fosse uma tatuagem, mas não uma tatuagem. Um dos procedimentos, que é a microblading, ela é feita com uma espécie de lâmina que a gente corta a pele pra colocar o pigmento dentro. Literalmente, corta, faz os cortezinhos. Dói pra caralho. Tipo, tem gente que diz que não dói, não tem como. Não. Pode falar caralho aqui? Pode. Não tá fechando o áudio. Depois dói pra... Tá bom. Anestesia tópica da pomadinha que as coisas usavam. Só um pouquinho, o que é anestesia tópica? Aquela que enfia agulha? Xilocaína, essas coisas assim. Essas pomadas que tu compra em farmácia. Pomada. Pomadas. Tu usa, mas não dá um efeito muito bom e a cliente sente dor igual. Muitas vezes nem é por questão de dor, mas principalmente por ansiedade, por medo, nervosismo. Então, mesmo que tu saiba que o procedimento não vai doer tanto ou alguma coisa assim, a própria cliente rejeita o uso da pomada para anestesia. A partir daí surgiu a hipnose. Daí pra poder demonstrar, saber o que minhas clientes sentiam, o que eu fiz. Fui na página que eu tinha no Facebook e fiz uma live. O Rafael me ajudou com a indução, a parte da hipnose pra não sentir dor. Fui pra frente do espelho, peguei a minha lâminazinha, pigmento e fui me cortando. Fez em você mesmo? Eu fiz em mim mesma. O que aconteceu? Eu tive que parar de fazer na metade do procedimento porque eu não tava sentindo absolutamente nada. Então eu não tava sabendo se eu tava fazendo profundo ou não, nem nada. Tipo, se eu tava acertando o ângulo, se eu tava acertando a profundidade pra colocar o pigmento, porque eu realmente não tava sentindo a minha pele. Mas deu certo. Ou seja, pra você que não entendeu ainda, em hipnose a pessoa não estava sentindo dor porque foi uma sugestão. Exato. Então é muito legal. E isso pode ser usado para outras áreas. Pro dentista, pro tatuador. Exato. Deixa eu fazer uma propaganda. Inclusive a Letícia, eu tô ajudando ela aí, nós estamos montando especificamente um treinamento voltado para a área de estética e voltado para a área de tatuagem. Então, se você tem interesse, quer saber mais sobre isso, sou tatuador, que nem esses dias uma moça entrou em contato comigo pelo Insta e ela trabalha com depilação. E ela veio perguntar se existia alguma técnica, algum treinamento para controle de dor. Então, existe, sim. E vamos ser um pouquinho mais... Vamos gerar mais expectativa.
é incrivelmente fácil. Se a gente pudesse colocar assim, ó, por exemplo, fenômenos, vamos definir só para ficar claro isso. Fenômenos hipnóticos. O que é um fenômeno hipnótico difícil de você fazer? Você fazer, por exemplo, alguém deixar de ver alguma coisa ou ver alguma coisa. Enxergar um dragão. Enxergar um dragão, por exemplo, ou olhar para alguém, por exemplo, eu tô aqui com vocês dois, e aí em hipnose eu apago uma pessoa. E aí essa pessoa se move, grita, fala, esperneia, eu não enxergo essa pessoa. Isso são alucinações, tá? Ambos. Uma alucinação positiva, no caso de você ver algo que não está, ou negativa, no caso de você não ver algo que lá está. Esse é o nível suprassumo, por assim dizer, da hipnose. E aí a gente vai descendo. O que houve, tio? Não. Que essa cara? Pensei em algo estranho. Anjos voando com asas assim também. Isso é alucinação. Bom, é o nível mais alto que existe. E aí a gente vai descendo. Tem níveis, por exemplo, de humor, onde você faz uma pessoa sentir uma vontade muito grande de rir ou chorar. É o nível mais inferior. E o nível mais básico, mais fácil, ou seja, o mais, vamos dizer assim, é fácil mesmo, fácil de realizar, é o nível físico. Então você sentir algo ou deixar de sentir algo. Outra coisa que é interessante, que nos procedimentos que eu usava a hipnose para auxiliar o procedimento estético, além de não sentir dor, o que eu observei? Não ficava com a pele tão inchada depois, que como a gente tá causando uma lesão na pele, é normal ter inchaço, essas coisas. Então saía muitas vezes os clientes de lá com a pele como se mal tivesse feito alguma coisa. A cicatrização era mais rápida, o pigmento pegava melhor. Então, tipo, tem vários benefícios que tu pode usar a teu favor usando a hipnose, sabe? E no caso, por exemplo, esses são os usos da estética, né? Que eu acho que tu tem essa expertise. Mas, por exemplo, teve alguns alunos que me perguntaram sobre a hipnodontia. O que é a hipnodontia? A utilização da hipnose dentro da odontologia, né? E é muito interessante porque a gente consegue ter não só anestesia. Por exemplo, tem dentistas, hipnodontistas que utilizam a técnica que eles conseguem diminuir salivação. Eles conseguem diminuir sangramento, nossa, sabe? Sem contar, claro, aquela velho pânico de broca, aquele sonzinho, tudo. Gente, isso é muito engraçado. Eu não tenho essa âncora. Eu chego no consultório de dentista, eu escuto barulho e pra mim é como se fosse qualquer barulho, sabe? Eu tenho uma âncora positiva com barulho de tatuagem. Eu passo na frente do estúdio de tatuagem, escuto aquele zzz, e eu já fico com vontade. Porque é algo positivo, né? A minha mãe dizia que pra mim parar de incomodar, senão ela ia levar no dentista. Então, olha a sugestão, que delícia aí sendo colocada. E aí, Letícia, eu acho que é legal também a gente falar que tu não só fez em você, né? Você atendeu pessoas. Eu atendi isso. O sangramento que tu falou também, que via alguns procedimentos tem diversas técnicas da micropigmentação de sobrancelhas e algumas causam sangramento, sim. Então isso também observava que o sangramento era bem menor, tipo, quase nulo em alguns procedimentos devido ao uso da hipnose. E a sugestão passada? Sim, a sugestão, só fazendo a indução com a cliente, dando a sugestão e seguindo isso. E, nossa, era uma maravilha. Nossa, mas eu vou fazer a sobrancelha e tu vai me hipnotizar? Eu faço cabelo também. Tu tá escutando o que ela disse? Não. Ela disse que pode pintar um cabelo em ti. Não, tá tudo bem. Fazer umas sim. chuquinhas assim, tipo. Imagina que coisa linda. Cara, esse momento é a hora que a gente teria que colocar uma foto nesse podcast. A foto da minha careca. Porque sim, eu fui cobaia desta pessoa. Tá, e pra quem não sabe, eu sou careca, eu só escondo o jogo aqui, né? Não dá pra ver nada, tá? E a Letícia fez fiozinhos de cabelo na minha careca. Então a gente só parou porque era um teste, ela queria fazer a especialização nesse tipo de coisa, porque ela não sabia. Mas como tá em casa, aquela coisa, assim, a gente vai fazendo. Tem um careca ali à disposição, então... Dava uma pós-graduação, então, se eu fosse lá. Se fosse... Muito bom, muito bom. Gente, mais uma coisa que eu acho que é legal da gente falar, eu lancei aqui o papo e não terminei. O que é hipnose e o que não é hipnose? Eu queria que vocês me trouxessem aí um exemplo, uma ideia de alguma coisa pra gente analisar se é hipnose ou não é hipnose.
Já que temos entre 3 aqui, né, cambada? O que é e o que não é. É. Sim, no fim, a maioria das coisas são, creio eu. É. O que não é? O que não é hipnose? Conta aí pra gente, vai escrevendo aí. Um branco no cérebro. Um branco no cérebro. Porque a Isso é questão hipnose, da mas concentração, nem sim. É, a gente já falou na semana passada do que é transe e o que não é transe, certo? Mas e hipnose ou não hipnose? Vocês acham que tem que ter transe pra ter hipnose? Não, de forma alguma. Não tem. Tá, deixa eu pensar. Ou tem níveis mais profundos ou não. Vocês acham que vocês estão em transe agora? Pensando? Me dá um espelho pra mim analisar minha sintomatologia. Por isso que eu digo, níveis. Sim. Nós estamos aqui completamente Bem besta. em transe, com a cara de abostado. Se vocês olhassem a cara de vocês agora, mas vocês podem olhar a minha, que deve estar igualmente com cara de besta, né? Mas tá tudo certo. Gente, isso é uma coisa que eu perguntei ontem. Ontem, só para localizar vocês aí, ontem eu fiz uma transmissão ao vivo junto com o Lucas, né? Que é o nosso, não é podcast que a gente chama lá, mas é o encontro de hipnoterapeutas, eu e o Lucas de Albuquerque, falando sério sobre hipnoterapia. Hoje eu vou dizer pra vocês que esse podcast tá até meio sério demais. É. Eu tô sentindo falta do Hipinovino aqui. Mas hoje ele não veio, eu acho. Quem é que ele mandou? Eu não conheci. Veio quem o era Neto. aquela criatura. O Neto. Nino Vino. Mas que beleza! É o Nene. O Nene. Nene, bicho duro, bocó. Meu Deus do céu! Ah, tem que dar uma limpada. Ele demora, mas quando vem. Rafa, minha mãe tinha um chinelo que tinha GPS, era hipnotizado aquele chinelo dela. Fazia curva e opa! Quanto mais corria, mais o chinelo voava. Eu vou te uma soiteira, que era assim. Nossa, Aqueles velhos. soiteira. Assim. A primeira Mas vez. tchê, soiteira. Primeira vez que ela falou essa, isso aí vai pro teu outro Vai. podcast. Outro segmento. É, a primeira vez que ela falou isso, eu te confesso que eu fiquei com uma cara de ponta de interrogação, assim, eu digo, que raio. Tu sabe o que é é soiteira? isso? Sim. Não, hoje eu sei o que é, né, Tive mas que contar. demorou tempos, porque eu conhecia como reio. Reio? Relho e soiteira? É, eu acho que só muda o grau Rabo de tatu? Muda o grau de ferimento causado. Doía. Sem contar a boa e velha vara de marmelo. É, acho que foi a primeira opção. Aí conforme incomodando ia puxando dos artifícios. Mas, cara, eu vou te dizer que assim, ó, numa época em que se fala muito sobre castigos e não bater e etc, que a gente entende isso, a intenção positiva disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa bem pior, cara. Porque assim, ó, um ferimento com uma vara, com um relho, um chinelo, alguma coisa, aparece. E A logo gente vê, fica pronto, fica bom. sabe, aquilo ali. E sim, é ruim, é desagradável. Eu não tô aqui de forma alguma fazendo apologia a isso, mas tem ferimentos que não aparecem. E que não são melhores ou piores, mas são igualmente preocupantes. Que vem a ser a questão do tocar o terror mesmo. Psicológico. Que é o velho do Raiz, saco, que sim. é o... Gente, eu escutei esses dias, eu não me lembro onde é que eu tava exatamente, mas eu escutei uma mãe, um pai, falando assim, ó, não vai lá que lá tem bicho. Uhum. Pelo amor de Deus, tu cria um trauma com o lugar, tu cria um trauma com o bicho e tu faz a criança não ter autonomia de ir em algum lugar sozinha. Claro que, Rafael, tu tá falando isso porque teu filho tá na pança da Letícia. É, pode ser, sabe? Mas eu vou te dizer que assim, ó, daqui a pouco existem formas mais eficazes de você não traumatizar o bichinho e ter um controle, né? Não fale com estranhos. Uma coisa que eu vejo às vezes, eu já vi dentro da minha família, inclusive,
Denúncia. Pai, não assista esse vídeo. Denúncia com o nome agora. Brincadeira. Por exemplo, de falar para as crianças porque a criança fez alguma coisa errada. Porque tu é um inútil, tu não sabe fazer nada, tu não faz nada direito. Tipo, xingar a criança, sabe? E o que acontece com isso? Na hora, tu pode não passar, não. Pode ser que ela desenvolva um problema super sério de autoestima. E eu não tô falando da aparência, mas uma sensação de ser incapaz de conseguir qualquer coisa, desde trabalho, coisinhas leves do dia a dia, sabe? Medo mesmo de fazer leve. E aquilo, por exemplo, que o Rodrigo ia falar agora. Eu quero que tu continue o que tu começou falando antes. Não fale com estranhos, Exato. Sim. Aí você cresce e precisa se relacionar com as pessoas, precisa fazer vender negócios. E como é que faz se não fala com estranhos? Mas quando eu era pequeno, tá lá dentro. Exatamente, quando era pequeno, no momento mais importante, no momento que o teu fator, o senso crítico, tá lá embaixo. E aí tudo isso tá entrando direto pro teu programa. E, gente, entendam assim, né? Eu sei que ser pai, ser mãe não tem manual de instrução. Eu sei que não tem essa coisa e que a gente, na maioria das vezes, faz um monte de M sem querer. Mas eu acredito que assim, cada vez mais a humanidade está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está tendo uma nova visão e existem sim várias formas da gente aprender isso, né? E eu acho que se está disponível, a gente pode aprender, a gente pode buscar, a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que uma das maiores coisas que acontece, e os mais antigos podem achar que eu sou um baita de um bosta, mas é que hoje se fala sobre tudo. Sabe aquela velha história? Não fala sobre tal coisa na mesa. Sabe? Aquelas velhas tradições. Eu cresci escutando isso. Não fala disso, não fala daquilo. Meu Deus, falar sobre o sexo. Sabe? Uma série de tabus, uma série de coisas. Eu acho que a melhor coisa que tem da nossa evolução é poder falar. Porque se a gente fala merda, sim. E aí quando a gente fala merda, alguém pode dizer assim, não, tia, mas para aí. Eu acho que não é por aí. E aí tu gera o debate. Hoje em dia vão pro Google. Ou aquele bom e velho debatedor de Facebook, né? Hoje a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas especialistas em tudo, né? Mas tu sabe que me chamaram na escola lá, Rafa? Olha! Dia desses, estavam fazendo bullying com meu neto. Bullying? Aí fui lá, né? E aí? O que tá acontecendo aí? Fui falar com a professora lá, professora, meu neto aí estão fazendo bullying com o guri, que é isso? Não, seu Ipino, mas quem é que chamou o senhor? Não, ele chega em casa todo dia, desesperado, chorando. Mas, seu Ipino, bullying com seu filho? Qual que é o seu filho, seu Ipino? É o neto. Mas aquele ali que tá ali, aquele gordinho narigudo com cara de tabacudo. Esse é meu filho. Ai, que horror. É filho ou é neto? Eu não sei, tu disse antes que era neto, é filho. Mas enfim, o avô criou. É como se fosse filho. Exatamente. Pelo amor de Deus, casos de família. Cristina Rocha. De novo a outra dando nome. Mas o papai e a mamãe não fazem por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Pela boa e velha. Pelo amor. E ignorância, né? Ignorância. Constatei que nada sei sobre algo. Passou o fantasma. O espectro. O que tu ia falar antes aí? Não, o Ferini falou que eu ia falar. O que é ignorância? Não entendi o que ela falou. O que você falou? Não, que você falou da velha ignorância. Daí tu falou o que é a ignorância. Que tem gente que xinga as pessoas de ignorante, mas não sabe o que é ser ignorante. Falar nisso, eu deixa só um pouquinho. É o espectro. Peraí, não, tem algo lá em aqui, cima. Tá, presta atenção aí, Rafa, que essa semana eu vi essa frase aqui e vou comentar contigo. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você chamará de destino. Essa é massa, né? Carl Jung, é isso? Carl Gustav Jung. Então, muito bom. Eu adoro esse cara. O subconsciente vai dirigir. Cara, aí depende da linha que tu vai estudar.
por exemplo, se você pegar o modelo da mente psicanalista, ele vai te falar sobre id, ego, superego. Acho que a gente pode fazer um podcast só falando sobre isso, né? E se você pegar, por exemplo, o modelo da mente do Gerald Cain, que é mundialmente preferido pelos hipnotistas, né? Cara, eu fechei esse negócio aqui, tô parecendo um padre. Eu tava olhando isso também. Mas tá meio estranho. Padre, Filho, Espírito Santo. Mostra o peito acabando. Então, e se tu pegar o know-how, a visão do Jung, cara, eu acho esse cara incrível. Eu acho ele até mais incrível do que o tão famigerado Freud, né? Que era o parceiro antes deles quebrarem os pratos. Hoje é ali! Pão de queijo com hipnose. Agora não é só mate com hipnose, ó. O Espectro trouxe pão de queijo. Bom mate. Ela não gostou que apelidei ela de Espectro? Podia ser pior. Podia ser pior. Deixa aí mesmo, aí é um bom lugar. Vou deixar aqui. Queijo. Não vou te dar Mas mais. tá quente isso daqui, homem. Acho que foi feito no fogo. Ô, Rafa, posso perguntar uma coisa que Por rolou favor. lá nos comentários e tal, e o pessoal todo revoltado? Porque os psicólogos têm tanta sina com a hipnose? Que mágoa? Ótima e perigosa pergunta. Quem vai responder é tu. Até já meti um pão de queijo na boca, mas não tem que responder mais nada, né? Não, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, eu acho que assim, ó. Hoje no Brasil existe uma visão, e não é só na psicologia, eu vou falar de outra área também, que é, como eu já falei lá no outro podcast, a minha graduação, a minha formação é em arquitetura, e eu tenho um mestrado em engenharia. Agora ferrou. Ferrou de vez. E faz hipnose. E eu vou falar sobre, por exemplo, arquitetura e engenharia. Tá nítido para toda a população até onde vai o trabalho de um arquiteto e até onde vai o trabalho de um engenheiro? A resposta disso é não. Porque a gente pode colocar diversas outras profissões, por exemplo, aí dentro, como um designer de interiores, como um técnico em edificação, como um mestre de obras, como um pedreiro, como o seu Zé, que faz tudo. Todos eles estão aí e todos eles fazem tudo. E não existe uma regulamentação, uma diretriz, uma proibitiva, alguma coisa que diga você só pode vir até aqui e você só pode vir até aqui. O que normalmente é essa proibitiva? O mercado. Então você começa a ver que, por exemplo, o seu Zé, ele, na grande maioria das vezes, vai pegar... Olha o Mickey! Na grande maioria das vezes, ele vai pegar obras, ele vai pegar trabalhos que ele tenha experiência ou que ele já tenha tido algum resultado com isso. Por exemplo, se você contratou o seu Zé, ele veio aqui, fez tua casa, foi maravilha, você vai falar para outras pessoas: o seu Zé fez a minha casa, eu não precisei de projeto, não precisei de nada e foi ótimo. Tá? Agora, você vai chegar pro seu Zé e vai dizer: seu Zé, eu preciso fazer um prédio lá na Avenida Brasil, eu quero contratar o senhor para fazer. Se o seu Zé for bem ousado, Deixa pra mim. para não dizer louco, ele vai dizer exatamente isso. Vamos lá. E aí pode ser que ele se embanane pelo caminho, pode ser que não, pode ser que ele contrate outra pessoa para ajudar ele, pode ser que não, mas esse pode ser começa a ter uma série de problemas, tá? Eu dei essa volta porque eu acho mais fácil de explicar sem dar nome aos bois, para ficar mais clara essa explicação. Nem as vacas. Tá? Agora, dentro do caso da hipnose, por exemplo, se fala muito em tratamento de ansiedade e depressão. Acho que são os dois, vamos dizer assim, males do século, né? E uma das coisas que aconteceu, por exemplo, numa entrevista que eu fiz para uma rádio aqui de Passo Fundo, falando no Face dele sobre hipnose, e teve uma bagunça lá, sim, né, que foi isso até que você viu, aí me comentou, onde uma estudante de psicologia comentou lá que ela duvida que a hipnose sozinha vai ter um resultado com isso. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar assim, ó, em primeiro lugar, onde cada um atua. Eu acredito que assim, ó, por exemplo, nenhum hipnólogo, hipnotista, não interessa qual seja a sua habilidade, experiência, vai, por exemplo, passar na frente de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém que tenha uma formação acadêmica para compreender isso
Isso não existe. E caso alguém esteja fazendo, como por exemplo, há um tempo atrás foi divulgado por uma página no Face, que é o Dicas Anti-Coach, falou sobre um cara que queria resolver um caso de esquizofrenia infantil com coaching. Tá? Então assim, ó, é claro que isso é errado. Só que o que acontece? Ignorância. Então tu pega, por exemplo... Não que eu queira dizer que eu sou grande coisa, eu sou incrível, o melhor hipnotista do mundo. Não, não é isso. Mas eu sei até onde eu devo ir. E eu sei que chega num momento em que eu devo, no mínimo, contar com o auxílio desses outros profissionais, como um psicólogo, como um psiquiatra, como diversas outras possibilidades que a gente pode ter. Agora, o problema acontece quando, por exemplo, um hipnólogo, um hipnoterapeuta, um coach, seja lá quem for, não sabe até onde vai o seu limite. E aí você sai de uma formação, de um curso, de um final de semana, altamente motivado e sim com uma intenção muito boa, querendo ajudar as outras pessoas, querendo fazer o seu melhor. Só que você não tem formação técnica e você não sabe, por conta dessa motivação, até onde você deve ir e até onde você não deve ir. E aí é o seu Zé fazendo um prédio. E aí o que acontece? Com razão, as pessoas que têm uma formação técnico-acadêmica mais, vamos dizer assim, não vamos chamar de mais elaborada, porque também não adianta você ir lá fazer 5 anos de faculdade e você sai da faculdade achando que é o novo Charles Darwin e que entende tudo sobre a evolução humana e começa a falar um monte de neurotransmissor e acha que aquilo lá vai te transformar em alguém que entende. E a prática? Por que não? Eu vou te dizer que assim, ó, eu respeito todo conhecimento. Todo conhecimento, não interessa a origem, mas eu acredito que assim, o conhecimento ele é falho até que ele seja colocado na prática. Então, se você tem... Cara, uma vez eu escutei isso da minha terapeuta, a Clarice, é uma pessoa incrível, onde eu tive o prazer de fazer... Cara, eu acho que mais de 10 anos de terapia com ela. Ela é uma psicóloga. E a Clarice falou assim, os psicólogos são como os bons vinhos. A gente vai melhorando com o tempo. E isso é a maior verdade que existe. Então, eu questiono um pouco o conhecimento, porque normalmente quem vem, vamos usar o termo, né? Quem vem fazer treta com o hipnólogo, normalmente é ou estudante de psicologia, ou psicólogo recém-formado que não tem um know-how de prática. Tá? Eu acho que assim, ó, a hipnose é muito subutilizada tanto na psicologia quanto na medicina, porque se as pessoas tivessem uma mente mais aberta e pegassem esse exemplo, pegassem essa oportunidade e fossem estudar mais como uma linha de pesquisa, gente, é incrível o que dá para fazer, contanto que você rache a sua cabeça no meio, abra ela e entenda que você não é o detentor de todo o conhecimento do mundo, assim como eu não sou. Então, assim, ó, se eu pudesse dar um fechamento para essa história, assim, entender que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua parte, a sua parcela do mercado, e ter essa lucidez, esse discernimento de que alguma vez você vai trabalhar, alguma vez você vai ter que passar para outra pessoa. E se, por exemplo, eu entro em contato com um psicólogo, na minha ficha de anamnese sempre tem espaço para você me dar o nome do seu médico, o nome do seu terapeuta. Ah, não tenho, não quero, tenho o pavor disso. Em alguns casos eu não vou dar sequência, porque são casos que eu preciso de uma intervenção farmacológica, como foi citado lá no evento. E se eu tenho intervenção farmacológica, eu preciso de um prescrevente. Se eu preciso de um prescrevente, eu não vou prescrever nada. Primeiro, porque eu não sou louco. Segundo, porque eu não sou competente para isso. Tá? Agora, eu acho que tudo é a questão de lucidez. Da onde eu me encaixo e da onde eu preciso ir adiante buscar outras parcerias. Em suma, só para fechar, ia ser muito melhor para ela entender, ou para ele entender mais sobre hipnose do que para você entender da área dele. Já posso tocar o sino? Eu tô comendo um pão de queijo aqui, peraí. Nota-se. Eu tô ouvindo aqui.
Bom, mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês dois por estar participando, por estar sempre junto aí nesse negócio. E também agradecer a todos vocês. Agora eu olho pra lá, né? Já que nós três estamos juntos. Todos vocês que estão aí nos assistindo, nos escutando. E lembrar que toda semana a gente tem esse compromisso de estar aqui fazendo conteúdo de valor, falando sobre podcast, falando sobre hipnose. Semanas mais, outras menos. É. Tá pra acabar isso aí que eu quero tomar um vinho, pelo amor de Deus! Eu tô com esse pão de queijo aqui já faz 5 minutos. Muito obrigado. Vou pegar meu bodoque, tu vai ver. Até semana que vem. Nos vemos no próximo podcast Mate com Hipnose. Ao toque de 5 segundos, o final. Sejam